Josué capítulo 3, versículos 1 até o 4, que diz assim: Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: Quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Amém. Vamos orar? Fecha os teus olhos. Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Te agradeço pela vida de cada pessoa que está aqui nesta manhã. Sei que o Senhor tem uma palavra aos nossos corações e a minha oração mais uma vez é: fala conosco. Nós estamos reunidos neste lugar e nós não queremos apenas mais um culto, mais uma reunião religiosa, mas nós queremos Te ouvir. Nós queremos ter as nossas vidas impactadas pelo Senhor, moldadas pelo Senhor. Fala conosco, transforma as nossas vidas nesta manhã. Usa a minha vida para que aquilo que está no coração do Senhor seja derramado sobre as nossas vidas. Faça a Tua vontade em nosso meio, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Amém. Amém. Estamos chegando no final de mais um ano. Que coisa, hein? Parece que cada dia que passa, o tempo passa mais rápido, né? Essa é a sensação. Não sei se para você é a mesma coisa. Não sei se a gente vai ficando mais velho e parece que os compromissos vão aumentando. Não sei, o tempo está ficando mais curto, né? E parece que cada dia mais a gente chega no final do ano e fala: nossa, já chegou de novo, Natal de novo, Ano Novo de novo, né? Geralmente, quando a gente chega no final do ano, a gente tira um tempo para refletirmos como foi o nosso ano, né? Aquilo que conseguimos realizar, aquilo que não conseguimos realizar, quais foram os planos que conseguimos colocar na prática e quais foram os planos que não conseguimos. Geralmente, no final do ano, é aquele tempo que a gente para planejar o ano seguinte e pensar: puxa, o que é que nós gostaríamos de fazer no próximo ano, né? Esse momento de transição é um momento importante, é um momento que muitas vezes a gente para e a gente fica reflexivo, na verdade, olhando para trás e ao mesmo tempo olhando para frente também, olhando para trás, vendo os pontos que erramos, o que podemos melhorar, e olhando para frente também com a esperança de que pode ser melhor, e também com a esperança de que Deus pode fazer aquilo que de repente a gente não conseguiu viver no ano anterior. Na verdade, eu quero falar hoje com vocês um pouco sobre transição, porque eu acredito que é o que a gente está prestes a viver, né? Nós estamos transicionando aí 2021 para 2022, e eu acredito que essa história, na verdade, que nós acabamos de ler, parte dessa história que nós acabamos de ler, na verdade, fala muito sobre isso, né? Fala sobre transição. Nós lemos aqui alguns versículos, e os versículos que nós lemos está falando, na verdade, sobre Josué. E não sei se você sabe, Josué, ele é sucessor, ele vem depois de Moisés. Moisés foi aquele que Deus usou a vida dele para libertar o povo do Egito, das mãos de Faraó. Então Deus envia Moisés até o Egito e usa a vida de Moisés. O povo estava lá no cativeiro por 400 anos, e então Deus levanta Moisés vai lá e Deus faz milagres, e o povo sai do Egito, agora vai para o deserto. E Deus tinha promessas para aquele povo de uma terra maravilhosa, de a terra que manava leite e mel. Deus tinha um plano maravilhoso para aquele povo. E aquele povo agora sai no deserto, e em alguns dias eles chegam ali, já perto da terra prometida, e Moisés, ele pega ali 12 homens,
representando as 12 tribos de Israel, e ele orienta aqueles homens a irem até ali, a espiarem, na verdade, a terra prometida, para verificarem se a terra era tudo isso mesmo, e quais eram as dificuldades que eles encontrariam para tomar a terra prometida. E aqueles homens fazem isso. O grande problema é que dos 12, 10 homens voltam ali de espiarem a terra prometida, e 10 voltam desanimados, 10 voltam dizendo: olha, a terra realmente é uma terra maravilhosa, realmente Deus não mentiu não, a terra mana leite e mel, a coisa é muito boa, mas olha só, não tem como a gente tomar aquela terra, tem gigantes naquela terra, eles são poderosos, eles são fortes, eles são gigantes, a gente se sentiu como gafanhotos aos olhos deles. Então não tem como a gente avançar, não tem como a gente partir para a terra prometida. E aqueles 10 influenciaram, eles voltaram tão desanimados que eles acabaram influenciando toda a nação de Israel. Toda a nação acabou sendo inflamada, tendo os seus corações inflamados por causa do desânimo daqueles 10. E Deus ficou bravo, Deus ficou irado com aquilo ali, porque eles não acreditaram na palavra de Deus, eles não acreditaram na promessa que Deus tinha para eles, eles preferiram acreditar no que os olhos deles viram, nas dificuldades, mas Deus já havia dito que Ele daria a terra prometida a eles. Então Deus, bravo, diz a eles: olha, os 10 não acreditaram e o povo também não acreditou. Os únicos que acreditaram foram Josué e Calebe. Então Deus diz: estes 2 serão os únicos que vão pisar na terra prometida, e a geração mais nova vai entrar com eles. Agora, estes 10 e toda essa geração que não creu, vocês vão morrer aqui no deserto. Então a palavra se cumpre. Depois daquilo ali, o povo fica perdido no deserto durante 40 anos. E eles ficaram perdidos exatamente por conta disso, para que uma geração morresse no deserto, para que a palavra de Deus se cumprisse, porque ela sempre se cumpre. Então, passa muito tempo, passa 40 anos, a palavra se cumpre, uma geração morre, Moisés morre, Josué é sucessor de Moisés. Agora Josué tem uma grande responsabilidade de agora avançar e entrar na terra prometida e conduzir o povo de Deus até a terra prometida. Grande responsabilidade. Moisés foi um grande líder, foi um grande homem de Deus. Talvez Josué com medo, talvez Josué pensando: puxa, eu acho que eu não sou capaz para esta missão, que missão grande é essa? Mas a gente vê lá já no começo do livro de Josué, Deus dizendo a ele: Josué, olha, você não precisa ficar com medo, seja forte e corajoso, Josué, não tenha medo, seja forte e corajoso. Deus falando com ele: eu estou com você, Deus o encorajando. E Josué decide tomar à frente então a liderança e conduzir o povo até a terra prometida. Então agora é nesse momento de transição aqui que nós lemos, que eles estão agora ali, eles se acampam na verdade ali em frente ao Jordão, ali em frente ao Rio Jordão, e do outro lado está Jericó, e eles estão ali, agora eles montam um acampamento. E eles vão ficar ali nesse acampamento agora durante 3 dias, e depois vão atravessar o Jordão então para conquistar, para avançar para a terra prometida. E nesse momento de transição que eles estão saindo do deserto, eles estão saindo desse momento difícil da vida deles, porque imagina só, tanto tempo de cativeiro, tanto tempo de Egito, 400 anos, depois 40 anos de deserto. Agora eles estão ali num acampamento, prestes a avançar, prestes a entrar na terra prometida, prestes a viver um cumprimento daquilo que Deus havia falado. Só que já há muitos anos eles estão só esperando e não conseguem ver e não conseguem viver. Com certeza todos empolgados ali, felizes, pensando: puxa, agora chegou a hora de vivermos as promessas de Deus. Eles estão nesse momento de transição, e nesse momento de transição Deus vem e dá algumas orientações. Deus vem e fala com Josué, Deus vem e fala
para Josué levar ao povo algumas orientações. E orientações estas que são preciosas para a minha vida e para a sua vida também. Porque o povo estava saindo de um tempo para viver um novo tempo de Deus na vida deles. O povo agora estava partindo para viver as promessas de Deus na vida deles. E Deus é como se Ele estivesse dizendo: olha, eu quero prepará-los para esse novo tempo. Eu quero falar algumas coisas com vocês, porque vocês precisam estar prontos para viver esta nova fase e esta nova estação que eu tenho preparado para a vida de vocês. Eu não sei se você está entendendo, mas o ano vira e eu acredito de verdade que uma nova estação inicia. Deus tem coisas novas e Deus quer fazer coisas novas nas nossas vidas. Eu sei que tem promessas de Deus que vão se cumprir nas nossas vidas. E eu sei também que existem algumas coisas que nós podemos aplicar para que a gente viva aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. Então, Deus vem, fala com Josué, e Josué, enquanto eles estão ali naquele acampamento, ele traz uma palavra ao povo dizendo: olha, a gente vai avançar, mas Deus está pedindo algumas coisas de nós antes que a gente avance. E aí em Josué, no capítulo 3, versículo 5, diz assim: disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Olha só, Josué vem no meio do povo e diz o seguinte: olha, amanhã Deus vai fazer algo extraordinário. Ele não fala o que Deus vai fazer, mas ele diz: Deus vai fazer algo maravilhoso amanhã. Mas antes de Deus fazer este algo maravilhoso, esta coisa extraordinária que eu estou dizendo para vocês, nós precisamos fazer alguma coisa também. E o que nós precisamos fazer, a nossa parte aqui, é santificar as nossas vidas. Deus vai fazer a parte dele, é como se ele estivesse dizendo: olha, Deus vai vir e ele vai fazer a parte dele. Mas nós temos uma parte nessa história também. E a nossa parte aqui é o seguinte: a gente precisa santificar as nossas vidas. Santificar, na verdade, quando a gente fala sobre ser santo, a palavra santo na Bíblia é separado. Na verdade, ele estava dizendo: olha, a gente precisa se separar, a gente precisa se purificar. Na verdade, ele estava dizendo: olha, agora é o tempo de se reconciliar com Deus, agora é o tempo de realinhar os corações com Deus. Não adianta deixar para depois. Quando Deus vier amanhã e for fazer as maravilhas, aí não adianta dizer: oh Deus, obrigado, o Senhor fez uma maravilha, deixa agora eu pedir perdão para o Senhor, deixa agora, já que o Senhor fez algo bom aqui, deixa eu agora não, agora é o tempo de santificar, agora é o tempo de pedir perdão, agora é o tempo de alinhar, para que então amanhã Deus venha e faça aquilo que Ele tem para fazer nas nossas vidas. Quando a gente fala sobre santificação, separação, na verdade, nós estamos falando sobre relacionamento com Deus, porque sem santificação, na verdade, não tem como se relacionar com Deus. Hebreus, no capítulo 14, versículo 12, fala sobre isso: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, não tem como ver o Senhor sem me santificar. E aqui ver não é literal com os olhos, mas ou seja, não existe relacionamento, eu não ouço Deus, eu não vejo Deus, eu não experimento Deus, se eu não santifico a minha vida. Ou seja, não existe relacionamento se não existe santificação. E se não existe relacionamento, eu não ouço Deus, eu não sou guiado por Deus, eu não sou dirigido por Deus, a minha vida vira uma bagunça, porque eu não me santifico, e por não me santificar eu não vejo Deus, eu não ouço Deus, eu não sinto Deus, as minhas escolhas sou eu mesmo que faço, afinal, eu não consigo, os meus ouvidos estão tapados para a voz de Deus, eu não consigo entender aquilo que Deus está falando comigo. Então ele está dizendo: olha, vocês precisam santificar, porque na verdade quando a gente santifica,
o que nós estamos fazendo, nós estamos trazendo a presença de Deus. Nós estamos dizendo: Deus, o Senhor é bem-vindo aqui, o Senhor faz parte disso aqui. Nós abrimos as portas para receber o Senhor. Então o que Deus estava dizendo: olha, limpa a área para que eu possa estar aqui no meio de vocês. Muitas vezes a gente quer que Deus venha, mas a gente não limpa a área para que Deus venha. A gente quer que Deus se manifeste, mas a gente não limpa a área para que Deus se manifeste. Não existe comunhão entre luz e trevas, e a gente pensa que Deus vai vir e vai ter comunhão no meio das nossas trevas, e no meio da nossa confusão, e no meio das nossas mentiras, e a gente convida Deus no meio dessa história toda, pensando que Deus vai fazer mesmo no meio dessa bagunça toda, mas Deus está dizendo: você precisa santificar, você precisa acertar as coisas, para que então amanhã eu faça aquilo que eu tenho para fazer. A santidade, na verdade, ela é fruto de intimidade, de relacionamento. Ela não deve ser algo forçado. Nós não fazemos porque somos obrigados a fazer. Mas quando você se relaciona com Deus, você faz porque você o ama. Você faz porque você quer agradar a Deus. Você faz porque é um prazer você fazer. Você faz porque você quer agradar o coração de Deus. Você quer fazer a vontade. Você não quer mais fazer a tua vontade, mas você quer fazer a vontade dEle, porque você ama Deus, porque você se relaciona com Ele. Você quer deixar Deus feliz com você. Você quer viver a vontade dEle na tua vida. É fruto de relacionamento. No versículo 6, então, ele vem e fala uma outra coisa e diz assim: e também falou aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança, passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Aí no capítulo 3, versículos 14 a 17, diz assim: tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as ribanceiras, todos os dias da sega, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todas cortadas. Então passou o povo de fronte de Jericó. Porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Olha só o que está acontecendo aqui. Então a segunda orientação aqui, Deus diz a Josué: olha, você vai orientar os sacerdotes a fazer o seguinte: vai pegar a arca da aliança, e vocês, quando vocês começarem a caminhar, vocês vão entrar no Jordão, mas é a arca da aliança. Os sacerdotes vão pegar a arca da aliança e vão à frente do povo, e o povo vai seguindo a arca da aliança. Por que é que Deus estava dizendo isso? Por que é que Deus estava orientando o povo a fazer isso aí? O que a arca da aliança representava para aquele povo naquele tempo? Na verdade, a arca da aliança para aquelas pessoas representava a presença de Deus. Deus se manifestava ali, aquilo para eles estavam carregando ali, era a presença de Deus. Então, na verdade, o simbolismo disso é como se eles estivessem colocando Deus à frente. Então, Deus está indo à frente, nós vamos seguindo a arca, é Deus que vai à frente. E o que acontece, o texto nos diz que quando os sacerdotes, eles pegam a arca e eles entram no Jordão, as águas baixam e eles andam até o meio do Jordão, e eles param no meio do Jordão, e todo o povo passa
pelo Jordão com os seus pés enxutos até chegarem do outro lado, parecido com o que havia acontecido antes com Moisés no Mar Vermelho, quando Deus abre também o Mar Vermelho e o povo passa em terra seca. E a lição aqui, na verdade, o que Deus estava querendo mostrar e ensinar para aquelas pessoas, e um princípio que a gente precisa entender e aprender e aplicar nas nossas vidas, é que nós precisamos aprender a colocar Deus à frente, em primeiro lugar, em qualquer lugar nas nossas vidas. Deus, Ele tem que ser o primeiro, afinal é Ele quem faz. Aquele povo precisava entender o seguinte: não tem a ver com a nossa capacidade, não tem a ver com as nossas estratégias. A gente poderia fazer um barquinho e arrumar um jeito de atravessar o Jordão, mas Deus orienta e diz o seguinte: não, os sacerdotes vão colocar o pé na água, a arca da aliança vai à frente, porque o que Deus estava dizendo é: se eu for à frente, eu vou abrir a água, se eu for à frente, eu vou operar um milagre, sou eu quem faço, sou eu quem abro as águas, sou eu quem abro o caminho para que vocês passem. E na verdade, muitas vezes a gente não vive aquilo que Deus tem para as nossas vidas, porque a gente inverte as posições. A gente vai e deixa Deus para trás. A gente faz com a nossa força. A gente faz o nosso projeto e convida Deus para o nosso projeto. A gente vive o nosso sonho e convida Deus para o nosso sonho. A gente pula na água e fala: Deus, vem me ajudar aqui na água. Deus, estou aqui, pisei no Jordão, hein? Agora abre o Jordão para mim. Mas o que Deus estava ensinando ali e nos ensina: coloque à frente. Se a presença for à frente, a bênção vai estar sobre a minha vida, a bênção vai estar sobre a tua vida. O milagre que eu preciso viver, o milagre que você precisa viver, certamente nós vamos viver. Aquilo que Ele precisa fazer, Ele vai fazer. Essa experiência que o povo vive ali, olha o que diz em Josué, no capítulo 4, versículo 18: ao subirem do meio do Jordão, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor, e assim que as plantas dos seus pés se puseram na terra seca, as águas do Jordão se tornaram ao seu lugar, e corriam como dantes sobre todas as suas ribanceiras. Olha só que milagre maravilhoso. Enquanto os sacerdotes estavam ali com a arca da aliança, a água não corria, todos passaram em terra seca. Então o milagre só estava acontecendo porque Deus estava à frente. É um símbolo, na verdade. Deus estava ensinando através de uma figura ali, dizendo: olha, quando eu estou à frente, o milagre acontece. Quando eu estou à frente, aquilo que eu quero fazer acontece. E muitas vezes nas nossas vidas as coisas não acontecem porque Deus está lá no quinto lugar nas nossas vidas. E a gente reclama e diz: Deus, mas por que não está acontecendo? Talvez Ele esteja dizendo: me prioriza, coloca em primeiro lugar, deixa eu ir à frente, me coloca nas decisões, me coloca nas escolhas. E aí talvez você vai começar a ver milagres na tua vida. Então o povo passa em terra seca, o povo vive ali um milagre maravilhoso. Depois de passar, então, mais uma orientação, Josué 4, de 1 a 3, diz assim: tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: tomai do povo 12 homens, um de cada tribo, e ordenai-lhes, dizendo: daqui do meio do Jordão, do lugar onde parados pousaram os sacerdotes os pés, tomai 12 pedras, e levai-as convosco, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Aí dos versículos 6 a 8 diz assim: para que isto seja por sinal entre vós, e quando vossos filhos no futuro perguntarem dizendo: que vos significam estas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Em passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Estas pedras serão para sempre por memorial dos filhos de Israel.
Fizeram, pois, os filhos de Israel como Josué ordenara, e levantaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor tinha dito a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo ao alojamento e as depositaram ali. Então no versículo 9 diz assim: levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar em que parados pousaram os pés os sacerdotes que levaram a arca da aliança, e ali então estão até ao dia de hoje. Olha só o que Deus pede a Josué, e Josué fala com o povo: olha, ali no local onde a arca da aliança parou, onde o milagre aconteceu, vocês vão fazer o seguinte: vocês vão pegar 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel, e vocês vão fazer ali um monumento, e vai ser um memorial, na verdade. E Deus diz: olha, esse memorial, na verdade, ele vai servir para quê? Para que quando os filhos dos filhos perguntarem o que é isto aqui, vocês vão contar para eles o que aconteceu aqui, o milagre que eu fiz aqui. Por que é que Deus estava dizendo isso? Por que é que Deus estava orientando a fazer ali um memorial, a colocar ali um monumento, para que gerações fossem lembradas daquilo que Deus fez? Isso aqui é poderoso, porque o ser humano, na verdade, é assim. Na verdade, eu acho que o diabo trabalha muitas vezes na nossa mente, tentando fazer com que a gente se esqueça das coisas que Deus já fez nas nossas vidas. Se eu perguntar aqui, eu não tenho dúvida de que todos nós que estamos aqui, temos algum motivo para agradecermos a Deus de algo que Deus já tenha feito nas nossas vidas. Quantos podem agradecer a Deus e dizer: olha, Deus já fez algo na minha vida, eu tenho algo que eu posso agradecer a Deus? Todos nós temos, mas muitas vezes, quando estamos passando por momentos difíceis nas nossas vidas, é difícil de nos lembrarmos daquilo que Deus fez nas nossas vidas. O diabo, de alguma forma, tenta nos cegar, faz com que a gente se esqueça de que Deus já fez algo bom, de que Deus operou um milagre, de que Deus já manifestou a sua mão sobre as nossas vidas com poder. E por que é que o diabo ele faz isso? Porque nós sabemos o que é. Deus, ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, ele é o mesmo para sempre. Ou seja, se ele fez um milagre no passado, ele é um Deus que faz no presente, ele também faz no futuro, porque o nosso Deus, ele é imutável, ele não muda. Por isso que Deus orienta aquele povo dizendo o seguinte: olha, vocês vão construir um memorial, vocês vão fazer um monumento aí. Sabe por quê? Porque talvez em algum momento os filhos não vão saber da história, os filhos talvez não vão ter tido uma experiência com esse Deus, mas eles vão olhar para isso aqui e eles vão saber de algo. Olha, existe um Deus que fez, e este Deus que fez, ele é imutável, e se ele fez, ele faz mais uma vez. Se ele fez no passado, ele faz no presente também, e se ele faz no presente, ele faz no futuro também. É por isso que Deus orientou para que eles fizessem aquilo, memoriais. É a mesma coisa que acontece no livro de Abacuque, no capítulo 2, quando Deus dá uma visão a Abacuque, e Deus fala com Abacuque: Abacuque, escreve a visão que eu estou falando para você, escreve, pega tábuas, Abacuque, tábuas grandes, escreva com letras grandes o que eu vou falar com você, para que quando as pessoas passarem correndo, elas consigam ler o que eu falei com você e com o povo. E Deus diz: eu estou dizendo isso porque eu sei que o tempo massacra vocês. Vocês podem pensar que por causa do tempo eu não vou cumprir a palavra que eu liberei sobre a vida de vocês. Vocês podem pensar que pelo fato de eu estar tardando ou demorando, eu vou falhar com vocês. Mas ele diz: olha, não se enganem, escreva a visão, deixa anotado. Toda vez que vocês passarem, o tempo pode passar, pode demorar, mas toda vez que vocês passarem correndo, leiam, porque aquilo que eu falo eu cumpro, aquilo que eu falo eu cumpro. Então na verdade é a mesma coisa, memoriais. Nós precisamos de memoriais nas nossas vidas. Se Deus já fez um milagre na tua vida, ele é o mesmo Deus ontem,
ontem, hoje, eternamente. Ele faz mais uma vez. Se Ele fez um milagre há 5 anos na tua vida, Ele faz de novo. Se você viveu um milagre, talvez você tinha 1 ano de idade, Gui, eu sou um milagre, Gui, era para eu ter morrido no parto da minha mãe. Se Ele fez um milagre quando você estava nascendo, Ele faz mais uma vez. Quando você se encontrar num momento difícil da tua vida e disser, eu acho que não tem como eu passar desse momento aqui, se Ele fez uma vez, Ele faz 2, faz 5, faz 10, faz 15, faz 20, porque Ele continua sendo o mesmo Deus que faz. É isso que Deus estava dizendo aqui. E aí então no capítulo 5, dos versículos 2 a 9, Deus orienta, traz mais uma orientação e diz o seguinte: naquele tempo disse o Senhor a Josué: faze facas de pederneira e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pederneira e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Aralote. Foi esta a razão porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto pelo caminho. Porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas a nenhum deles que nascera no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a gente dos homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar pôs os seus filhos. A estes Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. Tendo sido circuncidada toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial, até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué: hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. O que Deus estava falando com eles aqui? O que Deus disse é o seguinte: olha, toda aquela geração, os mais velhos que morreram no deserto, eles eram circuncidados, mas eles morreram. Os mais novos que estão partindo para a terra prometida, eles não são circuncidados, precisa circuncidar, eles não são. O que era ser circuncidado? Na verdade, era um símbolo da aliança do homem com Deus. Então, todo menino judeu, ao 8º dia, ele circuncidava. O que era isso? Eles cortavam a pele, o prepúcio do órgão genital masculino, e aquilo era um símbolo, era como se estivesse firmando ali aliança com Deus. Todo homem, todo garoto fazia isso, é o que diz lá em Gênesis. Eu li até esses dias, no capítulo 17, versículo 10, diz assim: esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência, todo macho entre vós será circuncidado. Aqui Deus firmando uma aliança com Abraão, né? Então, o que é que Deus estava dizendo? Olha, eu tenho disponível uma aliança com vocês, mas vocês precisam aceitar isso, vocês precisam entrar nessa aliança comigo. Porque na verdade o que acontece é que muitas vezes a gente só quer os benefícios, a gente só quer que Deus faça parte dele, e a gente não quer a nossa parte na história. A gente quer que Deus tenha uma aliança conosco, mas nós termos uma aliança com Ele, a conversa já muda. Mas tá bom, o que envolve essa aliança? Quais são as minhas responsabilidades nessa aliança? Eu preciso fazer alguma coisa nessa aliança? Eu tenho que obedecer alguma coisa nessa aliança? Ele aliança comigo, tudo bem, mas eu com ele, aí a gente já precisa sentar, precisa conversar, precisa ver se é assim mesmo, o que eu vou precisar fazer nesse negócio. Então Deus chama o povo para entrar em aliança com ele novamente, porque Deus tinha bênçãos, porque Deus tinha algo maravilhoso preparado para eles, e Deus queria que eles vivessem aquilo que Ele tinha preparado para aquele povo. E talvez você fique pensando, tá, e hoje, como é que é isso? A gente precisa fazer a mesma coisa que eles faziam? Não. Na verdade, hoje, esta circuncisão, na verdade, ela não acontece de forma externa.
Hoje essa circuncisão, na verdade, é no nosso coração. Romanos fala sobre isso, essa circuncisão agora, na verdade, hoje estamos debaixo de nova aliança. Na verdade, hoje, por causa do sangue de Jesus, a nossa fé, na verdade, em Cristo Jesus, na morte, no sacrifício de Jesus, agora nós fomos ligados ao Pai, nós estamos debaixo desta nova aliança, e agora, na verdade, esta circuncisão que antes era um símbolo externo, agora, na verdade, não é mais necessário fazermos o que faziam antes. Agora, esta circuncisão, na verdade, é no coração. Agora, não preciso mais de um símbolo externo para mostrar que tenho uma aliança com Deus. Na verdade, a maneira de demonstrarmos que temos uma aliança com Deus, essa circuncisão nos nossos corações, essa circuncisão interna, você sabe como é que nós demonstramos isso? Na verdade, essa aliança, ela é demonstrada através da obediência. João, no capítulo 14, versículo 21, diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, eu também amarei e me manifestarei a Ele. Como é que eu sei, como é que a gente sabe aquele que tem o seu coração circuncidado, que tem uma aliança com Deus? É aquele que obedece. Por quê? Porque é aquele que ama. Quem ama, obedece. Se eu tenho aliança, se eu amo, eu obedeço. Então, na verdade, hoje não é mais algo exterior, mas é algo nos nossos corações. E Deus estava chamando o povo para uma aliança. Da mesma forma, Deus nos chama para essa aliança, para andarmos com Ele, para termos uma vida de obediência, para andarmos perto. Se nós queremos viver aquilo que Ele tem preparado para as nossas vidas, não adianta eu e você dizermos: não, Deus tem uma aliança comigo. Mas a minha pergunta para você é: e você? Você tem uma aliança com Deus? Você tem uma aliança com Deus? Você ama a Deus a tal ponto de obedecê-lo, mesmo talvez quando você não queira obedecê-lo? Você o ama de tal maneira, você tem uma aliança com Ele, que essa aliança faz com que você o obedeça, mesmo às vezes não querendo, porque talvez algumas vezes você não vai querer, porque tem coisas que contrariam a nossa vontade, a nossa vontade da nossa carne, eu digo. Às vezes Deus vai pedir algo de nós, de mim, de você, que você vai falar: Deus, não está com muita vontade não. Tudo bem, mas você faz porque você tem uma aliança. Você faz porque você o ama, você faz porque você confia, você faz porque você sabe que Ele tem o melhor preparado para a sua vida, você faz porque você sabe que Ele sabe de todas as coisas, e ponto final. Ele tem uma aliança com você, mas você tem uma aliança com Ele também. Será que Ele pode te pedir alguma coisa e você vai fazer aquilo que Ele te pede, ou não? Ou essa via é só uma mão, não é mão dupla? E Deus estava chamando o povo para si, dizendo: eu quero entrar em aliança com vocês. No capítulo 5, versículos 10 a 12, diz assim: estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde nas campinas de Jericó. Comeram do fruto da terra no dia seguinte à Páscoa, pães asmos, cereais tostados, comeram nesse mesmo dia. No dia imediato depois de que comeram do produto da terra, cessou o maná, e não tiveram mais os filhos de Israel, mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Olha que coisa engraçada, eles estão ali avançando, passaram o Jordão, viveram um milagre, estão chegando ali em Jericó, estão ali na beira ali para conquistar a terra prometida, e aí eles vão celebrar a Páscoa, e agora eles pegam ali os frutos da terra e eles comem, e quando eles comem os frutos da terra, olha o que acontece: o maná cessa. O maná foi a comida, o alimento que eles comeram durante 40 anos no deserto, que Deus deu a eles, ou seja, eles não precisaram plantar, eles não precisaram colher, todos os dias Deus os alimentava, Deus os sustentava no deserto todos os dias. Eu acho interessante isso, porque agora que eles chegam ali, partindo para a terra prometida,
agora eles vão comer dos frutos da terra, ou seja, a coisa melhorou. Antes só comia uma coisa, agora eles vão comer um monte de coisa. Mas também eu vejo, tem o outro lado da história, quanto mais é dado, mais é cobrado, porque antes eles não precisavam trabalhar para comer, agora vai ter que trabalhar, agora vai ter que plantar, agora vai ter que colher. Responsabilidade aumentou, com os benefícios também vêm as responsabilidades. Vocês vão comer coisas melhores, mas agora vai ter que plantar, vai ter que colher, vai ter que trabalhar. A vida agora mudou, não vai ter comidinha na boca o tempo inteiro, não. Então, na verdade, isso aqui nos ensina muitas coisas também, mas o que me chama a atenção aqui é que eles celebram a Páscoa antes de pisarem, antes de conquistarem a terra prometida. Qual que é o significado da Páscoa? Por que é que a Páscoa foi celebrada? Páscoa nada mais é do que a libertação do povo. Foi quando Deus tirou o povo lá do Egito. Deus guardou a vida deles e os tirou lá do cativeiro do Egito. É a libertação, é a saída do povo do Egito. E me chama a atenção isso aqui, porque o povo, antes de conquistar a terra prometida, eles param ali e eles celebram a Páscoa, eles comem juntos ali. Eu acho isso poderoso, porque eles poderiam ter dito o seguinte: não, vamos fazer o seguinte, vamos esperar conquistar. A festa a gente faz quando? A gente só come, até onde dá, né? Não comemora antes da vitória, que dá errado. Vai comemorar antes da vitória? Não faz isso não, isso aí dá azar, hein? Então vamos esperar conquistar a terra prometida. Depois de conquistar, a gente faz a Páscoa, a gente come, a gente celebra. Vai celebrar antes de pisar lá? Deixa quieto, esse negócio vai dar errado. Talvez é o que eu teria pensado, talvez é o que nós teríamos pensado, mas olha a capacidade, olha a fé que eles têm. Eles celebram, eles comemoram, eles comem juntos antes de pisarem na terra prometida. Isso me ensina algo. Isso aqui, na verdade, para mim é um ato de fé. Se eu consigo celebrar antes de viver, eu estou apto para viver. Na verdade, isso fala sobre fé. Se eu consigo crer mesmo não vendo, então eu estou pronto para viver aquilo que eu não vi. Isso é fé. Eles estavam ali, eles não tinham pisado ainda, eles não tinham conquistado, mas eles já estavam celebrando. O que isso me ensina? Eles estavam celebrando porque eles confiavam no que Deus havia dito. Se Deus falou que vai dar, está dado. Se Deus prometeu, está feito. Se Deus falou que essa terra é nossa, essa terra é nossa. Se Deus falou que tem uma terra que mana leite e mel e essa terra vai ser nossa, é nossa. Então a gente pode festejar, a gente pode comer, a gente pode celebrar. Mas a gente não sabe como é que vai ser. Não tem problema, eu não sei como, eu não sei como é que Deus vai fazer, eu não sei qual vai ser o jeito de Deus, mas uma coisa eu sei: se Ele falou, está feito. Se Ele falou, está falado. Pode armar a festa, pode fazer o piquenique, pode trazer a comida, vamos comer, vamos festejar, porque Deus vai fazer. Isso é fé. Se você conseguir celebrar antes de viver, eu não tenho dúvida que você vai viver. Se você conseguir festejar antes de pisar lá, eu não tenho dúvida que você vai pisar lá. É por isso que tem gente que pensa que crente é tudo doido, porque a pessoa olha para a sua vida e fala assim: por que é que você está celebrando? A sua vida está de ponta cabeça, você está celebrando, a sua vida está de ponta cabeça, mas é porque você sabe, Deus te deu uma palavra, você sabe que está de ponta cabeça, mas você sabe que ali na frente vai ficar tudo bem. A sua vida está bagunçada, mas você sabe que você tem uma promessa, você confia em Deus, você sabe que daqui a pouco vai ficar tudo bem. Você ainda não viveu, você ainda não viu, mas você não precisa ver para crer, você crê para ver. É o contrário, isso é fé. Se você conseguir celebrar, sem dúvida você vai viver as promessas que Deus tem na sua vida. Depois disso, Deus vem e fala com Josué. Deus vem e fala com Josué no capítulo 15, versículo 14, diz assim: ele respondeu: não sou nem uma coisa nem outra, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e lhe disse: que diz meu Senhor ao seu servo? Aí em Josué capítulo 6, versículos 1 e 2 diz assim: ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel, ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué:
olha, entreguei na tua mão Jericó, e o seu rei e os seus valentes. Olha o que Deus diz a Josué: Josué, essa batalha você não vai ter que nem lutar. Essa batalha eu vou lutar por você. Essa batalha eu vou vencer por você. Já está tudo certo, já está feito, está resolvido. E aí talvez você olhe e diga assim: pô, Gui, eu queria que Deus fizesse assim na minha vida também, resolvesse os meus problemas desse jeito. Tá bom, só que o problema é que muitas vezes a gente olha só para o resultado, e a gente não vê o caminho todo percorrido. A gente não consegue ver que antes de tudo isso ter acontecido, eles santificaram. Eles colocaram a arca da aliança na frente, a presença foi na frente, eles separaram para Deus, eles ouviram a voz de Deus, eles obedeceram, eles levantaram um memorial, eles olharam e disseram: foi Deus quem fez. Eles reconheceram que havia sido Deus que tinha feito. Tudo isso acontece, depois de tudo isso ter acontecido, um processo, eles chegam lá na beira da terra da promessa. Então, com fé, porque a fé move montanhas, com fé eles celebram a conquista que ainda não tinham conquistado, mas já celebram. E aí Deus diz: está feito, já está resolvido, essa batalha já foi vencida, eu já venci por vocês. Deixa eu dizer uma coisa, essa história aqui tem princípios poderosos, você pode pegar isso aqui e aplicar na tua vida. Deus não tem filhos preferidos não, assim como foi na vida de Josué, pode ser na minha e pode ser na tua também. Se a gente entender os princípios que os grandes homens de Deus aplicaram na vida deles, e se eu aplicar na minha vida, se você aplicar na tua vida, a gente pode também viver os milagres que eles viveram, a gente pode avançar, a gente pode tomar a terra prometida, a gente pode viver as promessas de Deus nas nossas vidas. Só que não só o resultado, olhe também para a obediência, olhe também para aquilo que eles fizeram para viver aquilo que Deus tinha preparado para a vida deles. Eu não tenho dúvida que 2022 para muita gente será um ano extraordinário. Se você entender isso aqui, se você pegar estes princípios e aplicar na sua vida, ninguém vai te parar. Você vai viver as promessas que Deus tem para a tua vida, você vai viver os planos que Ele tem para você, você vai avançar em direção, conquistar as terras que Deus tem preparado para a sua vida, em nome de Jesus. Você recebe essa palavra nessa manhã? Glória a Deus, Deus te abençoe, em nome de Jesus.